Você, como eu, provavelmente aprendeu na escola que o Tiradentes foi um herói, um mártir da liberdade, mas e se eu te disser que essa história pode estar incompleta? Porque tem uma pergunta que quase ninguém responde. Se a Inconfidência Mineira tinha vários líderes, como falamos na aula passada, vários ricos, vários intelectuais, por que só um homem morreu? Por que só o Tiradentes foi enforcado, esquartejado e exposto como um exemplo? Coincidência ou estratégia? E tem mais, aquela imagem que você tem dele, barba comprida, cabelo longo, parecido com Jesus. Essa imagem não é da época, ela foi construída depois. Um símbolo criado para servir interesses políticos. Então agora eu te pergunto, você conhece o verdadeiro Tiradentes ou apenas o personagem que criaram para você acreditar? Agora, aqui no Mano Mundo, você vai descobrir a história que não te contaram e talvez nunca quiseram que você soubesse. Fica comigo que eu vou te contar agora. Há exatamente 234 anos atrás, na manhã de 21 de abril de 1792, o condenado caminha pelas ruas do Rio de Janeiro, cercado de soldados, cabeça raspada, vestindo uma túnica simples e carregando um crucifixo. Ele sobe calmamente o cadafalso, a multidão observa em silêncio e ao chegar no topo, ele olha para o carrasco e pede que apresse a sua morte. E o carrasco responde apenas que cumpre ordens. Minutos depois, o seu corpo é lançado no vazio e para acelerar o fim, o carrasco força seu peso sobre ele. Mas a morte não era o fim. A sentença determinava algo ainda mais brutal. O corpo seria esquartejado, a cabeça exposta em praça pública e os pedaços espalhados pelo caminho de Minas. Isso não era apenas execução, era um aviso, um recado do poder. Desafiar a coroa tinha um preço, e foi nesse momento que começava a nascer, não o homem em si, mas o mito Tiradentes. Mas vamos lá, pessoal. Quem era esse homem antes da forca? O Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes nasceu em 1746 em Minas Gerais. Ficou órfão muito cedo, teve uma vida muito instável, trabalhou como tropeiro, minerador, dentista, claro que daí vem o apelido Tiradentes, e até trabalhou como um médico prático, assim, usando conhecimentos de plantas medicinais. Tentou enriquecer, falhou, tentou estabilidade, falhou de novo. Até que ele entrou para o regimento da cavalaria e onde ele virou alferes, que é um cargo relativamente baixo, tá bom? Mas ele era inteligente, era um autodidata, um curioso, mas também era visto como inquieto, falante demais, até exagerado. E aqui começa algo interessante. Ele não era parte da elite poderosa como os outros inconfidentes. Ele era o elo mais fraco e talvez por isso o mais descartável. Mesmo sendo muito competente, o Tiradentes não era valorizado. Via colegas sendo promovidos enquanto ele permanecia estagnado. Chegou a ser humilhado por superiores. Ao mesmo tempo, ele observava uma realidade maior. Impostos abusivos, exploração da colônia e uma economia em crise. Portugal dependia do ouro brasileiro para pagar as dívidas com a Inglaterra. E quando esse ouro começou a acabar, a pressão aumentou, mas muito mais. Porque aí vem o famoso quinto. 20% de tudo que se produzia ia direto para a coroa. E quando a meta não era atingida, vinha a derrama, que era a cobrança forçada, confisco, violência. Esse cenário criou o ambiente perfeito para a revolta. E Tiradentes, com suas ideias cada vez mais inflamadas, começou a falar demais. Ou será que foi na medida e a gente acha que foi demais? Vamos ver o que deu? E aí, gente, na biblioteca do Luiz Vieira da Silva, o Tiradentes teve contato com as ideias iluministas de liberdade, autonomia,
fim do domínio colonial. Ele leu pensadores como Rousseau, Montesquieu, Locke. Também se inspirou na independência dos Estados Unidos. Para ele era simples, o Brasil deveria governar a si mesmo. Mas aqui entra um ponto essencial para o nosso bate-papo. Nem todos os inconfidentes pensavam igual a ele. Muitos eram grandes proprietários, interessados mais em reduzir impostos do que em transformar a sociedade. Inclusive, a escravidão não seria abolida de forma clara no projeto dos inconfidentes. Ou seja, não era exatamente uma revolução popular, era também uma disputa de interesses. Nós falamos disso nos 2 últimos vídeos aqui do canal Monomundo. Mas vamos continuar. A Inconfidência Mineira, gente, ela foi planejada para acontecer no dia da derrama. A ideia era tomar o poder em Minas, criar uma república e expandir o movimento. Mas houve um erro grave. Falta de estratégia, Não tinha um plano B. E pior, havia traidores dentro do próprio grupo. Quando a derrama foi suspensa, o plano perdeu o momento, perdeu o time. O movimento foi denunciado e um nome aparece aqui: Joaquim Silvério dos Reis. Era endividado, ele entregou tudo em troca de perdão e vantagens. Resultado: prisões em massa, Tiradentes foi capturado no Rio de Janeiro, estava armado, mas não reagiu. E ali começava o fim. Gente, ao todo, 28 pessoas foram condenadas. Várias receberam pena de morte, mas na última hora, quase todas foram perdoadas. As penas foram convertidas em exílio. Apenas um foi mantido como exemplo. Apenas um precisava morrer: Tiradentes. E por quê? Porque ele era o mais vulnerável, era o mais pobre, porque não era da elite dominante, porque falava demais e porque alguém precisava carregar a culpa sozinho. Durante o julgamento, olha que interessante, ele assumiu toda a responsabilidade, tentou inocentar os outros. Esse gesto ajudou, sim, a consolidar sua imagem de mártir. Mas também levanta uma questão incômoda: ele foi herói ou ele foi usado? Mas vamos continuar, gente. Olha, a imagem do Tiradentes que conhecemos hoje, essa daqui, ela não é original da época, tá? Ele foi descrito na época como barba raspada, tá? Talvez um bigodinho. Essa figura semelhante a Jesus, barba longa, olhar sereno, ela foi construída depois, principalmente durante a República. Mas por que, professor? Porque o novo regime precisava de um símbolo, um mártir. E olha que interessante, alguns paralelos ajudaram: traição, julgamento, execução pública, sacrifício. Mas diferente da narrativa religiosa, tá? Aqui há um detalhe importante: não eram 12 discípulos, eram vários conspiradores com interesses distintos, e muitos deles sobreviveram. Isso mostra que a semelhança com Jesus é muito mais simbólica do que propriamente histórica, ok? E como sempre, eu gosto de contar algumas curiosidades para ajudar a gravar a história. Gente, o Tiradentes também era chamado de O Liberdade, também de O República, porque ele defendia abertamente ideias revolucionárias para a época. Outro, seus projetos urbanísticos para o Rio de Janeiro, gente. Ele tinha vários projetos que foram ignorados na época, mas aplicados anos depois. Outra curiosidade, a famosa bandeira de Minas com o lema Libertas quae será tamen, foi inspirada nos debates entre os inconfidentes. Isso mesmo. Outra, não há prova concreta da ligação oficial com a maçonaria, apesar de especulações dela ter participado dessa revolta, mas, enfim, só especulações. Vamos falar sobre os traidores: Joaquim Silvério dos Reis, Inácio
Falcone, Basílio Malheiros, esses homens, gente, que entregaram a conspiração em troca de perdão, dinheiro e privilégios, garantindo a sobrevivência deles, enquanto Tiradentes pagava com a própria vida. Traíras. E foi assim, pessoal, que o Tiradentes virou um herói, virou um feriado nacional. Olha que interessante, curioso isso, ele virou um símbolo para militares, para republicanos e para movimentos de esquerda. Cada grupo moldou a sua imagem de acordo com seus interesses. E talvez seja exatamente isso que mantém a sua força até hoje, essa ambiguidade. Tá? Ele foi idealista? Foi. Foi ingênuo? Também. Foi um herói? Depende do ponto de vista. Mas uma coisa é certa, gente. Ele morreu sozinho por um movimento coletivo. E agora a pergunta que fica para nós refletirmos. Quantos Tiradentes existem hoje? Pessoas que acreditam em algo, enquanto outros, mais poderosos, se escondem nas sombras. Já pensou sobre isso? Ou estou viajando demais? Então, pessoal, o papo tá bom, mas vamos caminhando para o final. Eu espero que vocês tenham compreendido esse tema, que tenham achado interessante. Na realidade, os 2 últimos vídeos envolvem esse tema. Existem os outros também, que aí fica bem completo. Combinado? Então, vou ficando por aqui, aproveitar o feriado de Tiradentes e que fique claro, tá, gente? Eu não estou aqui para detonar o Tiradentes, não. Ele foi, sim, um herói em alguns pontos de vista, e ele foi usado em outros. De qualquer forma, ele é o maior símbolo, ele é talvez o único herói genuinamente brasileiro. Combinado? Fico por aqui. Canal Humano Mundo, todo dia tem história e hoje tem que falar de Tiradentes. Um abraço. Bom feriado a todos.